Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso programa de entrevistas com os treinadores da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa. Como vocês sabem, eu sou a Camila, da Universidade do Tênis de Mesa, e hoje a gente tem um treinador que a gente está muito feliz de receber, que é o Jorge Funk, treinador da equipe feminina principal, que acompanhou nossas atletas em 3 momentos nesse último mês, nesses últimos tempos. A gente vai falar sobre um pouquinho dos bastidores, a evolução dos atletas, o planejamento e, obviamente, sobre a campanha histórica que a Bruna teve nesses momentos. Então, Funk, obrigada por estar aqui com a gente. Você é sempre um ótimo parceiro das ações da UniTM. Eu te conheço, sei que muita gente te conhece, mas eu acho bem legal a gente começar com você se apresentando um pouquinho, falar quem é você, onde você atua, como é que você chegou aí onde você está na seleção hoje. Bom dia, Camila, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, né, para compartilhar um pouquinho mais sobre o tênis de mesa, todo o trabalho que vem sendo feito, né, tanto pela confederação quanto pelas seleções principais. E sou do Rio Grande do Sul, né, sou gaúcho, nascido em São Leopoldo, jogo tênis de mesa desde os 11 anos e desde cedo eu percebi que talvez como atleta eu não fosse chegar, né, nos objetivos que eu tinha de ser um atleta de alto nível, participar de grandes eventos. Então, desde jovem, já comecei a atuar como treinador, comecei a dar aula com 14, 15 anos já de maneira informal, e quando entrei na faculdade com 17, comecei já a atuar formalmente, e sempre indo atrás de conhecimento, de novas maneiras de ensinar, novas tendências, né? E meu estado, como sempre na história, foi muito fraco, muito atrasado em relação ao que se fazia, principalmente, né, em São Paulo, falando de Brasil. A gente viajava muito, ia para clínicas, muitas clínicas no FRATT, mas também fui para outros clubes em São Paulo, viajei para Santa Catarina, Paraná, para conhecer um pouco mais o tênis de mesa, e sempre participando dos eventos e das formações da confederação. Então, fiz todos os cursos que a confederação teve de 98 para cá, né, porque tivemos algumas mudanças de metodologias e tudo mais. Participei dos cursos da Federação Internacional de Tênis de Mesa também, e fui evoluindo ao passar do tempo, né? Fui selecionado pelo GADAL num projeto de formação de treinadores para alto nível em 2014. Então, a partir dali que eu vi assim que realmente minha carreira começou a mudar, porque em 2015 eu comecei a participar com seleções de base, sub-11, sub-13, sub-15, fui evoluindo ano a ano até chegar na seleção principal em 2023. Então, tive a oportunidade de começar a trabalhar com a Bruna, né, principalmente. As outras atletas já eram das seleções de base, então já tinha mais contato. E também trabalhei com a Bruna Alexandre, né, uma das principais atletas paralímpicas, ou a principal atleta paralímpica do Brasil na história. Então, desde 2023, venho desempenhando esse trabalho como treinador da seleção principal. Pô, Funk, a gente que acompanha a sua história, a sua trajetória, é muito legal de ver de onde você saiu, né? Eu já ouvi essa história mais vezes, como você surgiu e onde você está agora. A gente fica muito feliz de você estar com a seleção fazendo um ótimo trabalho. Para começar, vamos falar, tem muita coisa para falar aqui, vamos tentar resumir um pouco. O primeiro tópico, acho que é a Copa do Mundo, que teve em Macau, que você estava acompanhando a Bruna, né? A Bruna, ela fez história na Copa do Mundo, ela alcançou a melhor colocação já feita por uma brasileira nessa competição. Como é que foi para você acompanhar esse momento? O que você pode trazer de informação para a gente? Porque não sei se já passava na mente de vocês essa possibilidade, se foi uma surpresa, conta um pouquinho. Então, a Copa do Mundo, para mim, assim, na minha história, ela é bem especial, porque eu tive a oportunidade de, em 2018, ir para a Copa do Mundo com o Gustavo Tsuboi, e na época eu era treinador da base, né? E por N motivos, tinha um treinador no campeonato, nos Jogos Olímpicos da Juventude, tinha outro treinador no Mundial Paralímpico, um outro treinador estava com problemas de saúde, e a confederação ficou sem ter muito treinador do principal para enviar, e o Tsuboi naquela época me convidou para ir com ele. Então a Copa do Mundo sempre tem um gostinho especial, porque foi o que me lançou assim para eventos profissionais, e a gente teve um resultado também muito bom, né? O Tsuboi chegou nas oitavas de final naquela vez, e quando eu soube que eu poderia participar novamente da Copa do Mundo esse ano, é um evento que me emociona, assim, eu tenho, né, um carinho especial por ele, e foi bem difícil da gente conseguir participar como treinador, porque já estava confirmada a participação da Bruna, né? Ela tinha sido campeã da Copa Pan-Americana nos Estados Unidos no início do ano, mas a possibilidade de enviar um treinador
sempre, né, tem que buscar verba, da onde, de qual projeto, às vezes é um pouco mais complexo de conseguir. E eu estava na França com as meninas no programa da Rota Olímpica, e dias antes que a gente conseguiu confirmar a minha ida, então foi bem legal isso, porque acredito que isso também dá uma confiança a mais, né, para o atleta, de ter um suporte ali, porque eles estão acostumados a jogar sozinho, mas sozinho sempre é eles estão sem ninguém para trocar uma ideia, para ter um suporte, para falar uma palavra ali, né, de afirmação, para dar uma leitura talvez diferente do que eles estão tendo. E então a gente conseguiu, junto à CBT, confirmar a ida, e ela foi incrível, né? Ela desempenhou muito bem. A gente tinha uma expectativa boa dela ter uma performance legal, assim, só que ela vem mostrando, evento a evento, que ela tá cada vez mais sólida, cada vez mais confiante, cada vez mais conseguindo enfrentar as top players do mundo, né? Quando eu digo top player, eu digo já as chinesas e asiáticas principais, né? Porque eu já vejo hoje a Bruna numa solidez contra atletas europeias muito forte. Claro que ela vai ganhar, vai perder, é natural, mas ela já vem demonstrando que ela está numa crescente, e todas as adversárias já começam a respeitar muito quando vão enfrentar a Bruna, né? Isso é bom pelo respeito, mas também dificulta um pouco, porque todas já vêm mais preparadas para enfrentar ela, mas é um processo que é bem gostoso, assim, de viver e de estar próximo dela para presenciar. Então, não consigo nem imaginar essa situação toda. Eu acho que eu conversei com o Thiago esses tempos, ele também falou que a Copa do Mundo para ele tem um sentimento mais especial também. Eu achei isso muito interessante da fala de vocês dois. É muito legal de acompanhar. E a gente vê que a Bruna nitidamente está evoluindo a cada campeonato que passa, a gente fica muito feliz com isso. E você viu algum fator específico que você acha que contribuiu para esse desempenho expressivo da Bruna nessa competição? Ela se portou de maneira diferente? Ela estava mais confiante? O que você acha? Ela vem há algum tempo já com uma postura bem profissional, né? Eu comento sempre isso em todas as oportunidades que eu tenho. Então, quando tu vê a Bruna treinando, ela tá muito consciente do que ela tem que fazer, muito consciente das armas que ela tem no jogo, do que ela está precisando ainda trabalhar para evoluir. Fisicamente, hoje, a gente estava em Oxenhausen, né? A gente vai comentar sobre isso, mas fisicamente, conversando com o treinador lá de Ox e com outras pessoas, ela já é considerada uma das principais atletas do mundo em termos físicos, né? Então ela tem uma qualidade de bola muito boa, ela tem uma velocidade, uma reação muito boa, e isso está começando a aparecer no jogo. As adversárias estão sentindo a pressão da bola dela, né? Isso é muito importante. E, cara, a Bruna, ela tá realmente se preparando para conquistar realizar grandes feitos, sabe? Tu vê assim na mentalidade dela, ela tem muito fixo o que ela quer, e ela tá cada vez mais se dedicando para isso. E tu vê na postura do ginásio, na preparação pré-jogo, todas essas questões, eu acho que já coloca ela, né, numa outra prateleira. A gente tem um nível muito bom de atletas pelo mundo, mas quando tu consegue dar esse clique mental e realmente te preparar para aquilo, tu começa a ver que resultados vão começando a acontecer. E a gente, nessa Copa do Mundo, ela foi muito tranquila, assim. O primeiro jogo foi contra uma menina não tão forte, da Nova Caledônia. Era uma menina sem muita expressão, então ela teve uma oportunidade de jogar a primeira partida, de conseguir se tranquilizar, jogar na mesa principal, se sentir bem. Daí logo depois ela teve a Manika Batra, né? Então uma atleta da Índia, bem tenso o jogo. Ela já havia ganho da Manika em 2021 no Campeonato Mundial nos Estados Unidos, mas a Manika é uma atleta top, também acostumada a grandes eventos e ganhar de atletas também muito fortes. E a gente conseguiu fazer uma preparação boa pré-jogo, né? A gente conseguiu trazer um atleta da Europa masculino com pino longo, que também fez vários trabalhos ali, variações com ela durante o aquecimento. E passar, eu acho, de grupo era o grande objetivo dela, né? Ela queria muito passar de grupo. Então, ela conseguiu passar de grupo. Ela acho que passando de grupo, ela sentiu uma confiança muito grande também. E daí entra um pouquinho do aspecto sorte, né? Eu não gosto de usar essa palavra sorte em eventos, em sorteios, mas tinham várias atletas asiáticas, várias atletas muito difíceis, e ela cruzou com a Bernadette nas oitavas de final, que é uma atleta europeia, 13 do mundo, fortíssima também.
mas como eu falei antes, né, ela já tem um nível de jogo, uma intensidade, um volume, onde ela consegue enfrentar muito bem as europeias, né? E quando a gente viu aquele sorteio sendo a Bernadette, apesar dela ter 15 dias antes perdido para a Bernadette de 3-1, ela conseguiu entrar muito bem, muito sólida, com uma estratégia clara, né, na mente, e executou perfeito, né? Executou muito bem, venceu 4-0 a Bernadette, um jogo onde ela dominou totalmente as ações, não deu uma oportunidade assim para a Bernadette crescer. E daí chegou nas quartas contra a Chen Xinton, um jogo também que ali no banco, vendo de perto, né, ela jogou, para mim, um altíssimo nível, teve grandes oportunidades de fazer 2-1 na frente, em momentos que ela estava atrás, ela conseguiu pressionar e buscar, no último set também, que ela, né, o set que ela perdeu de 4-1, ela também começou na frente, então acho que o caminho é esse, a gente está bem feliz, e dá tempo ao tempo, né, seguir esse trabalho. Eu acho que quando a gente sai de um jogo contra uma chinesa top, pensando, putz, dava para fazer um pouco mais, dava para chegar, é porque o caminho é esse mesmo, né? Não foi um jogo que, legal, participou, muito pelo contrário. Acho que foi um jogo muito bem jogado, eu assisti, acompanhei também, então a gente fica na torcida. Frank, vou emendar no outro assunto que você começou, vou continuar. Depois da Copa do Mundo, vocês tiveram um período de treinamento na Alemanha, em Oxenhausen, que teve uma preparação ali, foi pós-Copa do Mundo, mas pré-mundial, né? Quem é que estava com você nesse treinamento? Fala um pouquinho pra gente. Tava toda a seleção feminina, então tava a Bruna, tava a Laura e a Júlia, né, as três atletas, e os 4 meninos do Brasil, o Hugo, o Vitor, o Guilherme Teodoro e o Leozinho. Daí tava também o Thiago Monteiro, treinador da seleção masculina, e o Paco, que atuou nesse campeonato exclusivamente com o Calderano. Então foi bem legal, porque toda a delegação brasileira estava presente, e colocando assim a questão profissional da Bruna, né? A Bruna levou a preparadora física dela, a Thaís. Então a Bruna fez um investimento para isso e levou a Thaís para fazer todo o trabalho pré-mundial com ela lá em Ox, né? Então também foi algo que colaborou para que ela chegasse ainda melhor para o Campeonato Mundial. Perfeito. E, assim, é um campeonato que não foi um campeonato que você pode dizer muito tranquilo. O Campeonato Mundial é uma das coisas mais importantes na carreira de um atleta. O que é que você faz em um treinamento pré-competição, numa competição desse tamanho? A gente mexe nos pontos fracos, a gente fortalece os pontos fortes. Tem algum milagre, alguma carta mágica que você usou? Não, na verdade, a Bruna, né, como eu sempre falo, a Bruna já é uma atleta bem madura, né? Ela tem 25 anos, mas ela já é há muito tempo a principal atleta do Brasil, já defende a seleção brasileira desde os 15 anos, né? Acho que a principal desde os 15 anos, ou até antes, se bobear. E ela já tem uma autonomia muito grande, sabe? Então ela já sabe o que fazer, ela já tem os caminhos dela traçados, e o nosso papel ali é mais de suporte e de fazer algum apontamento. É uma participação muito mais no detalhe, né? De estar ali, de ver algum caminho que ela está, talvez, forçando demais uma situação, daí dá um toque, faz, né, uma colocação mais básica, mas a Bruna já tem essa autonomia para conseguir gerenciar o que ela está fazendo no treinamento e se preparando para o Mundial. Já a Júlia e a Laura já são bem mais inexperientes, elas já precisam de muito mais auxílio, né, que a gente conduza muito mais. Claro que elas têm a autonomia delas, elas conseguem pensar em situações que elas precisam desenvolver, mas o nosso suporte como treinador, né, ele acontece bem mais com os atletas mais jovens, e nessa preparação a gente já tinha o sorteio, né? Então a gente já sabia os adversários que a gente ia enfrentar, já tinha como fazer uma previsão de que a gente ia enfrentar nas próximas rodadas. Então, com a Júlia e com a Laura, a gente trabalhou muito específico. Com a Laura, a gente tinha uma adversária que tinha um saque sempre muito rápido, muito agressivo, né? Principalmente de back e concha. Então, a gente trabalhou muito, 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 muito recepção, bastante, bastante mesmo, para ela chegar no jogo e estar mais tranquila para pegar esse saque. E também algumas variações de saque dela, porque o saque da Laura, para mim, é uma arma, né? Ela tem que explorar muito esse saque. E a gente percebeu que a adversária dela não era tão... Não se mexia tão bem e não tinha tanto volume. E a Laura tem muito volume, né? Então, o que a gente passou para o treinamento era: Laura, foca no volume, não precisa se preocupar em finalizar muito a bola,
volume local, volume local. Se tu conseguir impor teu volume local, tu vai ter vantagem sobre a adversária, né? E conseguindo recepcionar o saque, que era o ponto mais delicado, acho que a Laura ia bem, e foi o que aconteceu, né? Ela venceu 4-1, venceu bem. A Julia pegou a nigeriana, a Hope Udoaka, e a nigeriana era, tipo, muito similar ao Aruna, né? Um forehand muito forte, muito forte, mas uma atleta um pouco mais pesada, e na análise dos jogos, a gente conseguiu ver que o saque dela saía alto e curto, né? O saque da Hope. E daí, no treinamento, tanto no Mundial, quanto pré-Mundial, quanto lá, pré-jogo, a gente treinou muito que a Julia entrasse de chiquita, né, ou de Haral, né, porque ela não chega da chiquita, porque é pino, nessa bola curta na direita dela. Porque se ela entrasse só passando, a Hope ia vir dando já uma bola muito forte, né? Então, o objetivo era esse, era já entrar na recepção atacando, que foi o que ela fez muito, atacando direto no backhand da Hope, ela já tinha dificuldade, e quando tinha o saque, curto na direita e espetar no back, porque ela tinha dificuldade de movimentação, né? Por ser uma atleta um pouco mais pesada. Então, a Julia dominou bem o jogo, e a gente sabia que no momento em que a Julia dominasse e ela começasse a se sentir pressionada, ela ia começar a atacar muito mais forte. Falei, Julia, no momento que ela atacar forte, só defende e desloca, não tenta jogar contra ou contra-atacar, ou, sabe, só defende e desloca. E graças a Deus também foi um jogo que deu tudo certo. Eram adversárias que a gente esperava a vitória, né? Só que é um campeonato mundial, todo mundo vem muito firme. Então, acho que esse planejamento, essa estratégia para que elas conseguissem enfrentar, facilitou o desafio, sabe? A Bruna já é uma atleta top, então ela enfrentou uma menina que a gente não precisou, assim, na verdade, se preparar para isso, a gente já estava se preparando para as rodadas seguintes, né? Então, o primeiro jogo foi um jogo muito tranquilo. Contra a Sally Molan, uma atleta americana, daí o foco era mais volume mesmo, ter volume local, variação. E a Bruna, a preparação dela é mais focada nela mesmo, né? A gente foca nela, nos pontos fortes dela, e daí a gente vai fazendo algumas adaptações conforme a adversária, né? Já diferente um pouquinho da Julie e da Bruna, da Laura, que a gente foca nos pontos fortes, foca no que elas são boas, mas tenta também já achar um caminho para que elas tenham uma facilidade maior, né, no desafio contra as suas adversárias. Então foi mais ou menos isso que a gente tentou no treino preparatório e principalmente, assim, a minha linha de trabalho, e a gente conseguiu criar isso, um clima, um ambiente onde os atletas se sentissem bem, né? Então, alguns vídeos foram postados, a gente jogando vôlei na rua, fazendo algumas atividades diversificadas, com badminton também, outras brincadeiras. A gente se reuniu 2 ou 3 vezes para jantar, para jogar carta. Então, acho que esse ambiente também colabora para um clima mais positivo, um clima mais leve, que os atletas consigam performar, né? E é muito importante, porque é uma equipe jogando um campeonato individual. Então, ao mesmo tempo que você tem que trabalhar todos os atletas individualmente, você tem que trabalhar que eles são uma equipe, né? A seleção brasileira é uma equipe só. E assim, a gente não teve um campeonato de equipes ali, é um campeonato individual, mas a gente também teve as duplas, né? Teve a Sim. dupla feminina e dupla mista. O que você pôde observar disso daí? Então, a dupla mista, a gente trabalhou, né? Eu fiquei responsável pela. Não que eu tenha ficado responsável, mas eu que entraria com o Gui, com a Júlia, né? O Thiago ia entrar com a Bruna e com o Calderano. Então a gente pegou um período e treinou especificamente com a Júlia e com o Gui, principalmente a recepção, né? Porque na dupla, beleza, tu precisa ter a dinâmica de movimentação e tal, mas como o Gui e a Júlia já jogam há muito tempo juntos, isso eles conseguem fluir bem. Então o importante era que eles iniciassem bem o ponto, né? Então a gente trabalhou muito essa questão, principalmente do Gui com a chiquita dele. É importante que o Gui seja sempre agressivo com a chiquita, né? Então, na paralela, na diagonal, aonde? Você vai jogar com canhoto, com destro? Júlia, onde é que tu prefere que essa bola venha? Se a bola veio boa para ele atacar forte, aonde? Se ele vai atacar só de qualidade, aonde? Então a gente estruturando bem o que fazer nessa primeira bola, para não conseguir atacar, vou passa curto, passa longo, sabe? Então a gente estruturou bem essas questões. A mesma coisa para a Júlia, porque a Júlia com o pino e na dupla ela já está na posição, ela sabe que o saque vem ali, então é fácil ela entrar com o pino dela, então ela podia entrar passando bola, espetando ou atacando, né? Para homem é melhor espetar ou é melhor passar atacando. Então a gente trabalhou bastante essas variações e foi algo que realmente surtiu efeito no jogo, né? Porque a gente enfrentou a Argentina na primeira rodada, foi um jogo tenso, 3-1, foi bem
a gente saiu bem, 2-0, mas depois eles começaram a crescer. Mas essas questões do saque, da recepção ajudaram em momentos cruciais. E na segunda rodada foi importantíssimo. Assim, a recepção tanto do Gui quanto da Júlia fizeram toda a diferença para a gente conseguir ultrapassar a segunda rodada, né? Então, acredito eu que às vezes a gente foca muito, né, no individual, mas a gente trabalhando pequenos detalhes na dupla, a gente já consegue ter uma vantagem grande contra alguns adversários, né? A gente é algo que eu e o Thiago, a gente tem muito essa ideia de trabalhar a dupla, de tentar desenvolver e crescer, porque são resultados que, para a história, se foi individual, se foi dupla, se foi equipe, vai ficar como uma medalha, vai ficar como um resultado expressivo, né? Ninguém vai dizer, não, mas dupla é menos importante ou mais importante. Então, é algo que a gente vem tentando trabalhar bastante na seleção brasileira principal e colocar na mente dos atletas essa importância de trabalhar as duplas. A dupla feminina da Laura e da Júlia, a gente não chegou a trabalhar tão especificamente assim algo, porque elas já jogam juntas há muito tempo, então era mais a questão de postura, né, de mesma coisa da situação da recepção da Júlia, e a Laura aproveitar as oportunidades, tentando ser mais agressiva nessa volta, né, porque na dupla mista a gente tem o Gui, que consegue fazer a finalização, e né, na dupla feminina a gente precisa que a Laura tenha essa postura também um pouco mais, apesar dela ter um perfil de mais volume, ela precisa na dupla tomar algumas iniciativas maiores às vezes, porque sobra a bola para ela, né? Então é algo que a gente precisa estruturar para que a dupla das duas consiga render em alto nível, porque no nível que elas têm hoje, aqui dentro da América, elas são atuais campeãs pan-americanas, é um nível que ok, conseguem desempenhar, mas quando a gente vai jogar com top player mundial, a gente precisa ser mais agressivo, né? Não dá para jogar só no volume. Ótimo. E assim, acho que às vezes as pessoas acham que a competição só foi boa, só valeu a pena quando os atletas saem campeões. Só que assim, um vai sair campeão por cada categoria. Eu acho que fica muito legal você destacar essa evolução que todo mundo está tendo. A Bruna, de novo, ela saiu de história numa competição, fez história em outra competição, não foi campeã, mas ela chegou no que uma brasileira nunca tinha chegado antes, com o tênis de mesa feminino, algo que é muito difícil de conseguir, e a gente está tendo uma valorização muito maior devido a ela e também devido às políticas que a CBTM vem fazendo. Então, eu acho que são muitos pontos, né, que fica aí para refletir para os próximos ciclos, para o próximo campeonato. Acho que a gente vem fortalecendo e a gente vem colocando o tênis de mesa feminino cada vez mais próximo da valorização que o masculino tem. E aí, quanto a isso, eu vou ser ousada na pergunta. Me diga se você já tem algum planejamento, alguma expectativa para os próximos passos da equipe, pensando no próximo ciclo. O que você pensa que dá para fazer, onde dá para chegar? Ou essa pergunta é muito entre vocês? Melhor não comentar. Não, tranquilo. Até antes de passar para essa pergunta, só para destacar ainda mais, né, a atuação da Bruna nesse campeonato mundial, porque a Bruna chegou nas oitavas de final, né? Então, primeira mulher brasileira a chegar nessa fase. Ela precisou vencer 3 partidas para chegar até ali. Então, óbvio, o primeiro jogo dela, como eu comentei antes, era mais simples. A Sally Molan, uma atleta americana, muito difícil, muito difícil. Né? A Sally a gente conhece porque ela sempre foi rival da Júlia nos eventos pan-americanos e com uma supremacia grande assim contra a Júlia. Então, a Bruna teve um jogo, acho que foi o jogo mais instável dela, foi contra a Sally, que ela se sentiu pressionada, estava um jogo tenso, né, passada a segunda fase, e ela conseguiu, graças ao que eu comentei antes, né, a qualidade de bola dela tá muito boa, então ela já consegue imprimir muita dificuldade nos adversários com o saque e a terceira bola dela. O saque da Bruna tá incrível também, tá com variedade, local muito bom, daí variação de efeitos também muito bom, consegue sacar rápido, curto, então ela consegue já pôr uma pressão no saque e não recepcionando bem, ela tem uma terceira bola muito potente, né? Consegue atrapalhar bastante e se precisar ficar no volume, na troca de back ela fica, né? Mas com o jogo com a Sally, né, teve alguns aspectos ali mais tensos, que ela estava mais nervosa, não estava tão fluida, mas conseguiu superar, isso mostra como ela está bem, que mesmo num jogo que ela não estava talvez fluindo bem ou no melhor dela, ela conseguiu vencer. Depois na terceira rodada, mais uma vez, né, começam algumas sortes do destino que acontecem. A Chayona Chan era a principal adversária dela, uma atleta alemã, né, pino curto, caneta. Ela perdeu na primeira rodada,
né? Perdeu para a atleta turca, para a Sibel Altinkaya, sempre confundo sobre o nome dela. E a Sibel, a Bruna já jogou com ela, né? Ela já ganhou da Chayona Chan, já ganhou da Sibel também, só que a Chayona Chan é uma atleta muito mais experiente, muito mais casca grossa, né? E daí pegou na terceira rodada a Sibel. E algumas curiosidades, né? A Bruna jogou no mesmo dia a segunda rodada e a terceira rodada. Isso, às vezes, o pessoal acha, só 2 jogos, é pouco, né? Tranquilo para um atleta profissional preparado, mas é um evento mundial onde a gente fica, às vezes, 1 hora se preparando para um jogo, 1 hora e meia de preparação pré-jogo. Então, não é só o jogo que acontece, né? É tu pegar o ônibus do hotel, tu ir, a gente tem meia hora de translado até o ginásio, daí tu tem que preparar mais ou menos 1 hora e meia, então aí já deu 2 horas só de preparação, aí fica meia hora preparando, esperando o jogo, né, que tem que entregar a raquete, depois mais uns 40 minutos de jogo, daí até baixar a adrenalina, daí depois vai pro hotel, come, volta, sabe, mais meia hora de ida, meia hora de volta, daí como é o segundo jogo, uma preparação de uns 40 minutos ali, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do atleta, daí tu tem que ir para outro enfrentamento, então não é tão simples assim jogar 2 partidas, né, no mesmo evento. Dependendo das condições que tu tem, é complicado. Mas ela conseguiu enfrentar, ela tinha ido, né, não tinha conseguido desempenhar o seu melhor contra a Sally. Então também, jogar outro jogo no mesmo dia, será que ela vai conseguir dar essa volta? Se pudesse, né, dormir e voltar no outro dia, talvez ela voltasse melhor. Mas graças a Deus, assim, ela se preparou bem, ela já tinha uma confiança também contra a Sibel por já ter ganho. E dominou as ações, conseguiu subir o nível, né? Subiu o nível para a terceira rodada, então enfrentou muito bem, venceu de 4-1. Teve um momento um pouquinho tenso, mas ela conseguiu, né, superar esse dia. Então isso também é uma questão que acontece, né? Tu tá no Mundial, às vezes num dia tu não acordou tão bem e tu é eliminado. Pode acontecer, né? E tu tá preparado para enfrentar maiores desafios, mas aquele dia alguma coisa não fluiu tão bem e perdeu. Então tu tem que estar bem durante muitos dias, né? Tu tem que conseguir performar durante muitos dias. Por isso é legal ver a Bruna, a condição que ela tem hoje, que mesmo quando ela não está tão bem, ela consegue ter armas, ela consegue manter o foco e lutar contra essas instabilidades, né? Isso mostra quando o atleta tá forte, tá sólido. E nas oitavas de final, de novo com a Shin Shin-Ton, né, da Copa, a mesma atleta da Copa do Mundo, e ela saiu ganhando, foi muito importante ela sair ganhando, e no segundo set a Shin Shin-Ton já pediu tempo, né? Então foi bem impressionante, assim, porque mostrou o quanto ela estava pressionada, o quanto ela estava com receio de, talvez a Bruna, né, vá conseguir me vencer. E a gente buscou ali um caminho, né? Ela tem que arriscar um pouco mais, ela tem que tentar achar mais bolas na direita, forçar um pouquinho a finalização, mas isso ainda eu acho que é um equilíbrio que a Bruna tem que encontrar. Quanto mais ela jogar com as atletas chinesas, mais ela vai entender, né, esse caminho, porque ela tem volume, ela tem um ritmo bom, ela aguenta o ritmo, né, das chinesas, só que às vezes a chinesa consegue acertar 1, 2, 3 a mais, né? Então é tu encontrar aquele equilíbrio de manter o ritmo e escolher a melhor bola para ser um pouco mais agressiva. Como a chinesa consegue sempre ter um volume maior, a gente acaba às vezes afobando ou acelerando demais uma bola de risco, né? E esse equilíbrio que a Bruna tem que começar a encontrar contra essas top players, que ela já vejo que ela encontrou contra as europeias, já encontrou contra algumas atletas ali top do mundo, mas contra a chinesa, contra as melhores japonesas, ainda é um equilíbrio que ela vai encontrar, acredito que vai encontrar em pouco tempo, né? E vai trazer para ela essa confiança para vencer uma chinesa top 5, top 3, top 2, etc. Né? Bom, desculpa, falei sobre isso, mas em relação a previsão, assim, com a seleção, eu vejo a Bruna cada vez mais sólida, vejo ela cada vez mais, assim, ambientada nesse grupo ali, top 15, top 20 do mundo, né? Eu acho que ela vai conseguir, talvez vá subir ou até cair do ranking mundial, dependendo de resultados, né? Isso oscila, mas eu acho que o mais importante é o nível que ela tem de jogo, independente do número do ranking. Então, o nível que ela tem de jogo hoje, eu já sei o que ela pode nos entregar. Então, isso vai ser talvez algo que cada vez mais vai se consolidar, né? Vai ficar mais regular. A gente tem uma geração muito jovem, com a Júlia, com a Laura, daí a gente tem a Vicky, a Karina Shirai, tem outras meninas vindo, né? Como a Beatriz Fiore, foi campeã sul-americana juvenil, né? Tem outras atletas também
com uma idade mais avançada, que ainda estão no circuito, estão treinando firme, mas a nossa grande expectativa é conseguir, nos Jogos Pan-Americanos, conquistar um ouro para o time feminino, né? O feminino nunca ganhou um ouro nos Jogos Pan-Americanos. A gente bateu na trave 3 vezes nos últimos Jogos, né? Foi vice-campeão com a Bruna e com a Júlia, foi vice-campeão com a Bruna, foi vice-campeão em dupla mista, e daí ficou em terceiro lugar por equipe. Foi a melhor campanha da história do Brasil, né? No feminino, nos Jogos Pan-Americanos. Mas a gente tem esse objetivo, né? Conquistar esse primeiro ouro pan-americano, dos Jogos Pan-Americanos, né? Porque a nível pan-americano a gente já tem, mas conquistar esse primeiro ouro. Eu vejo a dupla feminina como uma arma muito forte do Brasil, né? Com a Bruna e com a Júlia. Eu acho que as duas se encaixam bem, acho que a gente precisa trabalhar mais essa dupla, né? Para a gente conseguir alguns resultados, né, expressivos. Individualmente, a Bruna é a nossa principal atleta, então ela a gente espera, né, que logo ela ou consiga vencer uma atleta top do mundo, né? Quando eu digo top, uma chinesa top player, entre as 5 do mundo ali, que as 5 primeiras do mundo são chinesas, né? Conseguir vencer uma delas. E como equipe, a gente tem um desafio bem grande, porque no último campeonato mundial de equipe a gente foi em 9º lugar, foi um resultado muito expressivo, chegamos nas oitavas de final. Então hoje eu vejo que a gente conseguiu crescer bem, a gente conseguiu ter muitos resultados expressivos, e agora o grande desafio é manter esses resultados, né? Claro que a gente quer subir, quer continuar crescendo, mas se a gente conseguir manter e cada vez ficar mais sólido e passo a passo, né, galgar talvez um resultadinho melhor, já vai ser importante, porque chegar nas oitavas de final do Mundial de Equipe vai ser um desafio gigante, né, para a gente conseguir chegar lá. Então, manter esses resultados e, quem sabe, a nível pan-americano, conquistar uma medalhinha de ouro que a gente ainda não conseguiu, a Bruna furar uma top 5, a gente seguir crescendo assim como grupo, acho que a gente pode pensar em coisas legais aí para o futuro. Eu fico na torcida, sei que o trabalho está sendo feito, que o caminho está sendo traçado, tem tudo para dar certo. E acho que todo mundo aqui, eu amo tênis de mesa, mais ainda tênis de mesa feminino, né? Por motivos óbvios, gosto muito de assistir o tênis de mesa feminino, fico muito feliz de ver toda essa trajetória sendo construída, recordes sendo batidos, planejamento sendo feito. Então, Frank, eu só tenho a agradecer você pelo trabalho que você faz e também por você estar aqui com a gente, estar sempre compartilhando tudo com a gente. Então, obrigada por dividir com a gente toda essa trajetória que você teve, tá bom? Eu que agradeço. E como eu sempre comentei, né, com vocês, o pessoal da CBTM, da UniTM, a gente está aqui numa posição de treinador de seleção, né? Não sou treinador de seleção, estou treinador de seleção nesse período. E tudo que eu vivo hoje no tênis de mesa com seleção ou até outras ações foi graças ao investimento e ao trabalho da confederação, né? A gente tem vários pontos que a gente questiona, que a gente briga, que a gente luta, mas se é um investimento, é um trabalho dado pela confederação, acho que o mínimo que eu, como profissional, como treinador, posso fazer é compartilhar o que eu estou aprendendo, o que eu estou vivendo, né? Porque se a gente compartilha, se a gente repassa, né, esse conhecimento que a gente vem obtendo, acho que todo mundo cresce, né? Aos poucos, todo mundo vai entendendo um pouquinho mais de alto rendimento, aos poucos, cada um vai, no seu clube, vai melhorando as condições, sabe? E é trabalhinho de formiguinha, porque cada um no seu núcleo, cada um, né, lá, às vezes eu tenho um núcleo com 4 mesinhas, outra com 6, outro um núcleo maior, mas se a mensagem, o trabalho de cada local vai sendo melhor estruturado, vai sendo melhor trabalhado, cada vez mais a gente vai ter atletas mais preparados para assumir, né, posições de seleções de base, seleções adultas, e isso facilita para nós, facilita para a confederação, facilita para que o Brasil consiga melhores resultados, né? E é uma missão que eu tenho, é compartilhar o que eu aprendo, né? Não sou eu que crio, que invento, né? As pessoas também me ensinaram, alguém compartilhou comigo, alguém conversou, e a gente vai construindo, né, a nossa própria estrutura, a nossa própria maneira de pensar, e tento compartilhar e passar para todo mundo, e que cada um use da melhor maneira. Não é que o que eu falo aqui é o certo, ou é só isso, é só esse caminho. Não. É um caminho, é uma maneira que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem trabalhando. Existem outros caminhos, existem outras maneiras de fazer, né? Mas eu posso passar o que eu vivo, o que eu estou aprendendo, né? E espero que todo mundo aproveite e sempre deixo aberto, né, a minha contato, se alguém quiser mandar mensagem, trocar ideia,
né? Busco ser o mais aberto possível com todo mundo aí do tênis de mesa brasileiro, porque eu acho que só assim a gente consegue crescer e evoluir. Nada mais para comentar, adorei tua fala final, Funk. Então, de novo, só agradecer você por estar aqui, agradecer o pessoal que assiste a gente, que acompanha, para eles ficarem ligados que a gente está sempre trazendo outros profissionais. O Funk com certeza vai voltar aqui, então, se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode colocar na seção de comentários aqui do YouTube, pode mandar uma mensagem lá no Instagram do Funk, seguir as nossas atletas também, a gente vai se vendo por aí, então. Funk, muito obrigada. Até a próxima para você e para quem nos assiste aqui. Valeu!